Senhoras e senhores, um bom dia, um feliz sábado. Eu fui convidado aqui para fazer 2 em 1, né? Então nós vamos cantar uma canção. Eu ainda não estou atualizado no novinário, então vou pedir, se possível, o sonoplasta colocar se não tiver no novinário, colocar no YouTube, se possível. Senão a gente canta a capela. O hino de número 518. A Jesus seguir eu quero. Você pode ficar sentado mesmo. Juntos nós vamos cantar e ao mesmo tempo refletir, né, cuidadosamente na letra dessa canção. Tá? Eu considero um hino muito bonito. Então, cante refletindo, cante pensando nessa canção, nessa letra, para que todos juntos possamos entender qual é a mensagem que ela está trazendo para nós. Jesus seguir eu quero, seja a sorte sim qualquer, onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mais temer. Ó Jesus, seguir te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Se o caminho for gostoso, nele houver escuridão, por ali tu passaste, já passaste, e me tomas pela mão. Só a igreja. Ó Jesus, seguir te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. todos. Se encontrar dificuldades e envolver-me a tentação, tu também tentado foste e sofreste provação. Quero ver só as mulheres cantando. Ó Jesus, seguir te quero, tu morreste foi por mim. Tá lindo. Mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Todo mundo junto agora. Se tu queres conduzir-me pela triste solidão, tu andaste no deserto, os meus pés te seguirão. Os homens, ó Jesus, seguir te quero, com força. Tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Penúltima estrofe. E se for tua vontade que eu transponha o Rio Jordão, tu também atravessaste, seguirei com prontidão. Com força. Ó Jesus, seguir te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Oremos. Pai querido, coloca no nosso coração essa vontade
cada vez mais de seguir os teus caminhos, o teu plano para a nossa vida. Que a letra dessa canção possa se tornar realidade na nossa vida, na nossa vivência, no nosso caminhar, nos nossos relacionamentos, nas nossas responsabilidades como cidadãos. Que a tua vontade possa ser superior a qualquer vontade em nossa vida. E que a tua palavra, que vai ser aberta, que vai ser falada, que vai ser exposta, possa cortar, Senhor, todo o egoísmo, toda a arrogância, todo e qualquer mal do nosso coração. Para que o nosso coração se torne um terreno fértil, para que a esperança, o amor, a solidariedade brote com intensidade. E através dessas ações as pessoas começam a sentir que Cristo, através de nós, está próximo delas. Abençoa a nossa vida com a tua palavra nesse momento, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, novamente eu agradeço o convite do irmão Benedito e agradeço também a todos vocês a comparecerem neste local. Sempre para mim é um prazer ter a oportunidade de falar, de esboçar e de compartilhar um pouquinho. Porque, na verdade, a gente, se for parar para pensar, a vida cristã é um compartilhamento, né? A gente observa no mundo virtual algumas palavras corriqueiras, compartilhar, curtir, né? Então, compartilhar sempre é um privilégio para mim. E eu acredito também que é para você, né? Compartilhar a palavra de Deus, compartilhar uma palavra de bondade direcionada a uma pessoa que está passando por um problema, uma situação. Compartilhar um alimento, um prato de comida. Compartilhar bons sentimentos. A vida do cristão, da pessoa que decide viver uma vida com Cristo, tem que ser uma vida de compartilhamento. Sim ou não? E hoje nós vamos estudar um pouquinho um texto bíblico que se encontre. Eu gostaria nesse momento de pedir a você que, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 9. Nós vamos passear por alguns versículos nesta manhã. Eu gostaria de pedir encarecidamente que, se possível, desligar esse ar aqui, é que a gente vem se recuperando de uma situação de gripe, né? E aí a garganta já vai secar depois de algumas palavras. Então, se possível, por favor, por gentileza, desligue esse ar. E eu agradeço. Obrigado, irmão. Lucas capítulo 9, os versículos que nós vamos ler vai ser do 51 ao 62. Nós vamos nos restringir a essa passagem nessa manhã. Vamos começar? Lemos assim. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar pousadas. 53. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, o repreendeu e disse: Vós não sabeis que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. 57.
Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Um texto tranquilo, né? Fácil. Alguns momentos eu particularmente fiquei assim um pouco perdido, sem saber o que estava acontecendo. Mas quando a gente para analisar, para um pouquinho para pensar e refletir na vida cristã como um todo, na nossa vida, na era que estamos vivendo, né? Se você for parar um pouquinho para pensar, seguir Jesus é o centro da vida cristã. Você concorda com isso? É o combustível, né? Quando duas pessoas se encontram, formam uma família, né? Um homem, uma mulher, algo chama a atenção do homem e algo chama a atenção da mulher, sim ou não? Ou os dois se encontram, vamos casar? Vamos. Aí vão lá no cartório, se casam, na igreja se casam. É assim? Não. Então, quando nós partimos para seguir a Jesus, geralmente a gente encontra um ponto de interesse. É normal, o ser humano é assim, é normal. Mas durante o nosso desenvolvimento, na nossa caminhada, a gente tem que perceber, olhando para a vida, que não existe, não pode existir nada, nenhum motivo interesseiro na minha caminhada. Eu tenho que descobrir que em si, a vida cristã, o que movimenta a vida cristã é seguir a Jesus, simplesmente. Seguir a Jesus. E aí a gente percebe, na leitura do texto, que algumas coisas precisam se desenvolver na nossa vida, nesse caminhar, nessa trajetória. Estamos vivendo hoje, atualmente, na sociedade, um momento muito sensível, um momento muito delicado, um momento de falta de sensibilidade, de compaixão, de respeito, uma falta de tolerância na sociedade, e também isso se reflete dentro dos centros religiosos, no mundo virtual. Então, o convite que nós temos hoje, que vem a partir das Escrituras, é olhar para algumas coisas que se desenvolvem na nossa vida a partir dessa caminhada que eu aceito com Cristo, a partir dessa decisão. A primeira delas se encontra entre os versículos 51 e versículo 56. Mas só para efeito de resumo, Jesus disse, os discípulos, juntamente com Jesus, entraram numa cidade, não foram bem recebidos, né? Diga-se de passagem que existia uma rincha entre samaritanos, judeus, assim como tem uma rincha entre Paysandu e Remo, né? Em alguns momentos bem complicados. Mas a questão era muito teológica, então eles não se bicavam, não dialogavam, não conversavam, um passava para o outro, olhava torto. E Jesus, não sei por qual motivo, talvez para ensinar uma lição muito poderosa para os seus filhos, para os discípulos naquela época e para a nossa era também, ele decidiu entrar naquela aldeia.
sabendo que não era bem-vindo. E aí, eles não foram bem recebidos. Um dos discípulos disse: Senhor, vamos orar, ou vamos clamar para o céu para que desça fogo e consuma esse povo, porque a gente não suporta. Para que eles servem? Intolerância. Aí Jesus, no versículo 56, primeiro ele repreende, dá um puxão de orelha: olha, cuidado com o que você está falando, preste atenção no que você está falando. E aí Jesus completa o seu raciocínio dizendo a seguinte frase: pois o Filho do Homem não veio para destruir almas dos homens. Eu posso ouvir um amém da igreja? O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Isso é uma frase teológica muito importante, precisa causar uma revolução muito grande na nossa vida. Porque a partir disso, a olhar para o próximo, a olhar para as outras pessoas, mesmo tendo opiniões, costumes, falácias, teologia, filosofias contrárias, a gente precisa olhar para as pessoas e entender que aquela pessoa é um ser humano que tem importância no reino de Deus, tem importância para Jesus. E Jesus diz para todos nós hoje que Ele não veio para condenar, mas para salvar. Então, se de alguma forma nós construímos na nossa mente a ideia de um Jesus condenador, de um Jesus que só repreende, que está mais interessado no que eu tenho a oferecer ou fazer, através desse texto nós precisamos desconstruir isso, porque Ele está mais interessado em você como pessoa, não o que você tem para oferecer, ou não no seu bom comportamento. Porque, acima de tudo, Ele olha para nós com o interesse de salvar e não de condenar. Amém? Primeira lição: olhar para os outros com o olhar que Cristo tinha, um interesse de salvar, um interesse de querer o bem da pessoa, de sempre querer que a pessoa se dê bem. E é comum, talvez ali numa situação, né, de concorrência, e o mundo coloca muita gente nessas situações de concorrência: eu tenho que ser o melhor do que ele tem que ficar para trás e eu em primeiro lugar, que a gente acaba desejando que a pessoa seja condenada ou punida de alguma forma. Porque estamos inseridos, diga-se de passagem, numa sociedade que coloca a gente em concorrência. E a gente acaba sendo tomado por esse sentimento e acabamos olhando as pessoas como um concorrente. Mas Jesus diz: todas as almas dos homens precisam ser salvas. Todas, sem exceção, todas. E a partir desse olhar, nós precisamos caminhar a nossa vida. Segundo, Jesus continua a sua caminhada, e aí aparece uma pessoa. A Bíblia não diz, talvez não interessa muito quem é, se é homem ou mulher, se foi um discípulo ou alguém que apareceu ali de repente, mas ele faz um questionamento, levanta uma pergunta interessante. Ele afirma, na verdade: seguir-te-ei, versículo 57, seguir-te-ei para onde quer que fores. Simplesmente, se a gente for parar para pensar, isso é um risco que a gente corre, é um risco, mas se a gente for construir o cenário da história, eu imagino assim: a pessoa chegando, sabendo um pouquinho da fama de Jesus, eu vou seguir ele. Aí de repente é tomado por um sentimento e diz ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu quero te seguir, para onde você for eu vou. E aí Jesus meio que dá uma bronca. Jesus respondeu: as raposas têm os seus covis, os seus lugares. As aves do céu também têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Primeira coisa, eu recordo, e às vezes também, isso não é uma crítica, entendam que não é uma crítica, é apenas uma análise. Eu recordo que quando fui batizado, e quando talvez vocês também foram batizados nas águas, antes da gente
ser batizado, a gente faz uma profissão de fé, né? Você acredita na Bíblia como a palavra de Deus? Sim, acredito. Você acredita em Deus? Sim, acredito. Aí a gente responde uma série de perguntas. Mas eu, Alex, não sei se aconteceu isso com você, mas eu não recordo de alguém me perguntando aqui: você está disposto em seguir a Jesus sob qualquer condição? Eu não recordo dessa pergunta. E analisando, eu acredito que é uma pergunta muito necessária. Ah, mas está meio camuflado. Não, precisa ser uma pergunta cara a cara. Você está disposto, por exemplo, em morrer por Jesus, se for possível? Você está disposto a viver por Jesus? Então uma pessoa de repente chega para Jesus com todo o entusiasmo, com toda a alegria, com toda a prontidão: eu vou seguir o Senhor para onde você quer. E parece que Jesus dá uma freada: ei, calma aí, rapaz. Qual a lição que Jesus quer nos ensinar? Primeira coisa, devemos tomar consciência das nossas ações. Você que já teve uma experiência de leitura, percebe que Jesus, ele nunca camufla as coisas. Nunca diz: não, dá aquela maquiada. Não, Jesus escancara a vida com ele. Que vai ser uma vida de sofrimento? Sim. Vai ser uma vida de renúncia? Sim. Então, antes de você decidir alguma coisa e seguir a Jesus, você tem que ser tomado por uma consciência. Você tem que se conscientizar do que aquilo que você está fazendo vai ser uma decisão para a sua vida toda e pode trazer coisas negativas, coisas ruins para a sua vida. É isso que Jesus está dizendo. Porque, às vezes, na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo, nós costumamos buscar refúgio. E é normal, é meio que da natureza a gente buscar refúgio. Mas há um perigo por trás disso. Porque às vezes buscar um falso refúgio na religião, na política, em qualquer outra coisa, num consumismo, num dinheiro, faz a gente perder de vista o que é essencial, que é seguir a Jesus. Muitos de nós, às vezes, tentamos buscar refúgio numa boa teologia, numa boa religião, num bom comportamento, e isso acaba sendo o centro da nossa vida, o centro da nossa existência. E o que importa na vida religiosa, digo assim, ou na nossa vida cotidiana, o que importa, que é seguir a Cristo de todo o coração, que é o eixo que movimenta a minha vida cristã, acaba ficando em segundo plano, porque o meu refúgio é o meu conceito teológico, o meu refúgio é a política, o meu refúgio é o dinheiro, Então precisamos sempre alinhar a nossa vida em seguir a Jesus. Porque é a partir disso que nós vamos começar a desenvolver, e as raízes da nossa vida vão começar a tocar as coisas a partir disso, do seguir a Jesus. Nem sempre mais poder ou vulnerabilidade está alinhado com o seguir a Jesus. Na verdade, menos prestígio, menos poder e vulnerabilidade, exposição, está mais alinhado com o caminho que Jesus abriu do que mais poder e dizer que sou super-herói, por exemplo. Então devemos tomar consciência. Uma tarefa urgente para nós hoje seria abrir caminhos para o reino de Deus, trabalhando por uma vida mais humana. Quantas ações desumanas nós percebemos durante essa semana? Nossa, se for enumerar. E aí outro chega para Jesus e diz: Senhor,
Na verdade, aqui acontece o contrário, no versículo 59. A outro, Jesus disse, né? Segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Olha só que interessante. A priori, quando a gente vai tentar imaginar isso aqui, né? Olha só. A gente imagina uma pessoa que perdeu o seu pai, está lá acontecendo o velório, não é isso? Está acontecendo o velório, e aí ele está aqui com Jesus, o velório está rolando lá, e aí ele diz, Jesus lança o convite para ele, segue-me, e aí ele diz, eu vou sepultar o meu pai primeiro, aí depois mas algumas interpretações dizem o seguinte, que o pai daquele rapaz não estava morto, estava vivo. Estava vivo. Primeiro, porque se estivesse morto, ele estaria lá, não estaria com Jesus, né? Então, esse encontro, ele está dizendo o seguinte, assim, olha, o meu pai ele ainda vive, a minha família ainda vive, mas deixa ele morrer primeiro, aí quando ele morrer, aí eu vou me sentir, entre aspas, livre, porque era uma obrigação dos judeus enterrar os seus pais. Era uma obrigação do judeu enterrar os seus pais, estar com eles constantemente, cuidar deles, até mesmo muitos não saíam nem de casa para cumprir essa missão. Então, para ele tinha que ser desincumbido dessa missão e depois, em segundo plano, ele ia fazer e atender o convite que Jesus o pediu. Aí tem um perigo, que é deixar as coisas para o amanhã. Então, seguir Jesus é urgente. Não podemos deixar para amanhã. Primeiro, porque quando você olha para o mundo, quando você sai, por exemplo, nas ruas, no trabalho, nas cidades, você vê um monte de gente padecendo. Um monte de gente pedindo socorro. E não precisamos ir muito longe, dentro da igreja também tem muita gente pedindo com urgência, socorro. E para que a gente promova o reino de Deus nessa terra, nós precisamos dar uma pitada, um pouquinho, um sabor do que seria esse reino de Deus nessa terra. Concorda? Espera aí, Alex, significa isso? Nós cristãos somos incumbidos de propagar o reino de Deus. A partir do momento que nós recebemos esse convite, há uma missão, propagar o reino de Deus para as pessoas. E como é que eu propago isso? Como é que eu comunico isso? Através de ações. Eu sei que a teologia parece boa, ajuda a gente a entender muita coisa, mas se as ações não estiverem em primeiro plano, não tem como propagar o reino de Deus. Então, se eu falo tanto do reino de Deus, eu preciso fazer com que as pessoas que estão sofrendo sintam o reino de Deus através de ações. Então você, nós precisamos, na nossa vida, antecipar o reino de Deus para essas pessoas. E o que é o reino de Deus, Alex? O reino de Deus tem fartura, sim ou não? Pode responder, sim ou não? Sim, ninguém vai passar fome no reino de Deus. Pelo menos é o que a Bíblia diz. Um grande banquete, sinônimo de fartura. Então eu preciso ir atrás de alguém que está morrendo de fome, precisa de comida, e dar um pouco de fartura para ela. O reino de Deus é paz, sim ou não? Então eu preciso fazer de tudo para propagar a paz, não a discórdia, não lançar palavras que coloquem as pessoas em conflito. Eu preciso ser um pacificador. Ah, mas era ele o errado, mas eu preciso pacificar. É difícil? Não é uma tarefa fácil. Mas Jesus nunca disse que seria fácil. O reino de Deus é misericórdia. Então eu preciso usar de misericórdia para com meu irmão, para com a minha família, minha esposa, meus filhos. O reino de Deus é bonança, é maravilhoso, é tudo. Então se eu puder hoje na minha vida antecipar o reino de Deus para as pessoas, eu preciso fazer isso. Porque não adianta eu falar, o reino de Deus está próximo, e não fazer as pessoas sentirem na vida um pouquinho do que é o reino de Deus.
vai ficar sempre na utopia, no mundo das ideias. E a nossa vida espiritual, nossa vida com Cristo, corre o risco de perder o sentido. Se nós, a partir de hoje, não fazermos isso valer a pena. E para finalizarmos, o último que decide seguir a Jesus, ou melhor, que é convidado, né? Agora, na verdade, é outro. 61 ele diz: seguiste-ei. Agora o convite não é mais um convite, né? A pessoa se lança novamente: eu vou seguir. Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Aí Jesus diz, mas Jesus replicou: ninguém que tenha posto a mão no arado, olhe para trás, é apto para o reino de Deus. Talvez na nossa era agora não faça muito sentido, mas na época, as pessoas, ainda hoje, né, vive-se assim, mas na época era muito comum viver da agricultura. Era o trabalho, o ápice, né? Então muitos pegavam a sua ferramenta e saíam para trabalhar. Só que lá no movimento do trabalho, né, eles cortavam, roçavam na nossa linguagem, né? E ninguém, Jesus está falando que ninguém roçava assim, olhando para trás. Por quê? Corre o risco da pessoa ou se cortar, ou se machucar com a ferramenta. Você faz o quê? Corta olhando para onde você está manuseando a ferramenta. Tem lógica isso para você? Sim. Ninguém corta assim. E aí Jesus usa essa figura, esse plano de fundo, para dizer o seguinte: que além da urgência, além da prontidão, além do convite ser urgente, a partir do momento que eu lanço mão do convite de Jesus, eu jamais posso olhar para trás. Porque às vezes, e muitas vezes, o passado, ele nos paralisa. Ele torna a nossa vida uma vida insignificante. Quem vive olhando para trás não tem perspectiva, tem uma esperança pobre, vive se lamentando, vive atraindo e falando, lançando palavras negativas, que às vezes vai disseminando corações que também já estão abatidos. E com a convivência de uma pessoa assim, que vive olhando para trás, a vida se torna ainda mais inútil. Então, por favor, se hoje nós estamos olhando muito para trás, estamos nos refugiando numa falsa segurança de mudança, apostando em alguém para que as coisas sejam flores. Se esse é o nosso refúgio hoje, por favor, vamos parar, vamos analisar, vamos refletir e entender que a única coisa que nos movimenta, a única coisa que deve trazer esperança, que deve arder a nossa vida, é o fato de aceitarmos Jesus como o nosso Salvador. E para fechar o raciocínio, seguir a Jesus nada mais é de fazer algumas ações. Quando os discípulos, na época que Jesus estava na terra, seguiam a Jesus, a gente fala seguir a Jesus, mas é uma metáfora. É um sentido que a gente usa, mas que por trás tem grandes significados. Pelos caminhos da Galileia, os discípulos seguiam a Jesus. E em alguns momentos eles tinham algumas ações. Quando Jesus, por exemplo, estava andando no caminho, eu imagino assim que em alguns momentos os discípulos ficavam para trás. Jesus ia andando, e aí de repente uma multidão aparecia, eles começavam a conversar e tal, um conhecido, e aí Jesus andando para trás. Aí eles se atentavam e olhavam, Jesus já estava longe. Opa, Jesus está, olha, obrigado, eu já estou indo, tá? Jesus está ali. Aí eles iam. Ou seja, eles não podiam perder Jesus de vista. Não podiam perder Jesus de vista. Era uma preocupação deles, não perder Jesus de vista.
E hoje são muitas as coisas que fazem a gente perder Jesus de vista. E surpreendentemente, eu descobri essa semana, através de um livro, que até um sermão pregado dentro de uma igreja pode fazer a gente perder Jesus de vista. Então, viver, existir, é um risco, já é um risco, digamos assim, porque nós somos atraídos por muitas coisas. Imagine agora que o mundo está alvoroçado, né? O sentido da vida cristã. Então a preocupação deles não era eles não queriam perder Jesus de vista. Outra coisa que podia acontecer, eles estavam conversando aqui e distraídos, quem sabe estavam batendo um papo com uma pessoa e distraídos, algo acontece. Eles ficavam parados, estáticos, parados. E ao momento que eles estavam parados, Jesus ia o quê? Andando, fazendo o bem, curando as pessoas. E aí, seria um risco também de perder Jesus de vista. Então, meu querido, uma lição importante aprender aqui. Nós, de maneira nenhuma, podemos ficar parados, sem fazer nada, literalmente. Temos que ir atrás de um vizinho, de uma missão, de alguém que está passando, que precisa ser ouvido. Tanta gente hoje que precisa ser escutado, precisa ser ouvido. Idosos, jovens, mulheres, homens, crianças. Alguém que precisa de atenção. Então, ficar parado também nos distancia de Jesus. Torna a vida com Cristo uma vida sem sabor. Então, outra coisa, eles não podiam ficar parados, eles tinham que se mover, falando com as pessoas, ajudando as pessoas, mas se movendo, indo até Jesus, sem perder Jesus de vista, se movendo, caminhar, não ficar parado, mas sim se mover, caminhar. E a última coisa que eu imagino que eles faziam, é que quando Jesus chamava eles, vem cá vocês, eles iam até Jesus, eles davam passos, caminhavam, literalmente caminhavam até Jesus, e iam até o encontro de Jesus. Essas coisas significa seguir a Jesus, dar passos, caminhar, falar com as pessoas, propagar o reino de Deus para as pessoas, de forma literal, de forma viva, não somente nas palavras, não somente nos estudos bíblicos, que isso é importante, mas sem as ações, isso torna a vida também sem sabor. Então, para termos uma vida com significado, a religião não pode ser estática. Nós precisamos desenvolver um cristianismo de segmentos, seguir a Jesus, viver hoje com o espírito que ele viveu, que animou Jesus também. Fazer de Jesus hoje o eixo único de nossas comunidades, o eixo único da nossa existência, o eixo único da nossa vida. E é só através disso que nós vamos conseguir comunicar numa sociedade que coloca um contra o outro, numa sociedade que não tem mais tolerância, nem no meio religioso, numa sociedade em que a palavra e que o viver cristão perdeu o sentido, é insignificante. Só colocando Jesus como eixo central da nossa vida é que vamos conseguir propagar o reino dele nessa terra. Você acredita nisso? Amém? E que possamos hoje juntos refletir nessas palavras, nessa mensagem. E eu convido a todos
a cantar comigo. O hino, eu vou pedir para colocar o hino de número 510. Meu Jesus está chamando. Não sei se é o mesmo número, se possível, o número de 510, meu Jesus está chamando. Todos juntos possamos cantar, refletindo na mensagem, no que foi falado hoje. E no hino, essa letra é maravilhosa. Possamos hoje sair daqui refletindo. Jesus tem sido hoje o eixo central da minha vida, o eixo da minha existência. Vamos cantar. Meu Jesus está chamando, com amor me convidando, sua voz solicitando, venha a mim e segue-me. Minha cruz eu tomo e sigo, a Jesus eu sempre sigo. Aonde for, a Ele eu sigo, seguirei a meu Jesus. Se o caminho for custoso e o trabalho muito penoso, mesmo assim ficar animoso, anime-se quando sigo a meu Jesus. Minha cruz eu tomo e sigo. Que hoje possa ser essa nossa vontade. Jesus eu sempre sigo, Seguir Jesus onde for. onde for a Ele eu sigo. Seguirei ao meu Jesus. Cristo sempre vai adiante, com sua luz brilhante, sempre avanço triunfante, quando sigo a meu Jesus. Minha cruz eu tomo e sigo a Jesus. Jesus eu sempre sigo, Aonde for a Ele eu sigo, seguirei ao meu Jesus. Pelo vale Cristo guia, quando fraco me auxilia, suas dores Ele alivia. Ele lhe dá esperança, Ele dá motivo de salvação. Com força. Minha cruz eu tomo e sigo. Diga para Ele com todo o coração. eu sempre sigo. Aonde for, Senhor, nós te seguiremos. Onde for a Ele eu sigo, Seguirei ao meu Jesus. Oremos, Senhor. Nem sempre é fácil seguir Jesus nesse mundo. Às vezes, tantas luzes, tantas escolhas, tantas coisas que é colocado diante da nossa vida. Às vezes perdemos o eixo central, perdemos o motivo central pelo qual vivemos, que é Jesus. Às vezes queremos nos refugiar, quem sabe numa boa conduta, numa boa religião.
Às vezes queremos nos refugiar em bons debates, no dinheiro, na prosperidade. São tantas coisas que hoje talvez o nosso coração quer se refugiar. Mas por favor, Senhor, usa de misericórdia e coloca no nosso coração a vontade de nos refugiar unicamente no Teu Filho amado. Ajuda-nos a enxergar de forma clara e escancarada o caminho que Ele abriu para que possamos andar por Ele, seguir por Ele, tocar as pessoas, atrair as pessoas para o reino dEle, fazendo elas experimentarem uma vida mais humana, uma vida mais digna nessa terra. Mas que não possamos perder de vista a grande promessa de que tudo que existe, tudo que é palpável, de que a nossa própria existência um dia, como a qual conhecemos, vai chegar, vai ter um fim. Nos ajuda, Senhor, a enxergar aquilo que, quem sabe hoje perdemos de vista, o motivo essencial que é seguir a Jesus. Sabemos que às vezes na nossa vida Ele vai ficar longe, distante, e vamos ter que caminhar até Ele. Sabemos que às vezes vamos andar distraído e vamos olhar e perceber que Ele já está longe. Mas nos ajuda, nos dê força para caminhar até Jesus e não perdê-lo de vista em nenhum momento da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia, o Teu amor se resume em Jesus. E que a partir de hoje possamos andar e olhar cuidadosamente para a palavra que nos ensina o que é e quem é Jesus. Nos despeça na Tua santa paz. Nos dê um sábado na Tua companhia. Nos faz experimentar o Senhor na nossa vida hoje. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém.